Eu sou Patrícia Lins, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, e esse é o quadro Engenharia Lesta. Hoje nós vamos falar sobre medidas de prevenção contra efeitos danosos do arco elétrico, em especial queimaduras. Nós sabemos que por conta do arco elétrico, que em geral é uma ligação acidental, que gera um nível de emissão de calor e outros tipos de radiação, como ultravioleta, deslocamento do ar, dentre outros, de grandes proporções, isso implica em injúrias contra o ser humano que podem variar de severidade a depender da proximidade com o foco desse acidente, dentre outros motivos. Mas em especial, nós queremos analisar as queimaduras por conta da particular frequência com que esses incidentes acontecem, do alto índice de mortalidade quando alguém sofre queimaduras por conta do contato com um equipamento elétrico ou com uma instalação elétrica que sofreu ali o arco elétrico. E também para que a gente possa pensar sobre mecanismos que não estejam apenas restritos ao uso do EPI, equipamento de proteção individual, mas que passem por mudanças de procedimentos operacionais e de prever nas condições de projeto equipamentos elétricos que sejam mais seguros para, no caso dessas ocorrências, fazer um aprisionamento desse fluido que é o plasma, para que isso não espraie e não atinja o trabalhador, mantendo-o em maior segurança. Os índices alarmantes, por incrível que pareça, têm aumentado em instalações de baixa tensão, que de acordo com a NR10 vai até 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. É notório, principalmente quem tem alguma experiência na intervenção em instalações elétricas, que quando a gente fala de baixa tensão, os itens dos equipamentos de proteção individual, em geral, na maioria dos trabalhadores, já passam a ser desconsiderados. Então a pessoa relaxa mais em relação ao uso das luvas, balaclava nem se fala, mesmo que esteja fazendo intervenção em circuitos energizados, onde de fato o risco de um arco elétrico com essa consequência das queimaduras existe. E então foi realizada uma pesquisa com base em artigos do I3E e no guia Electrical Safety Handbook, de onde nós conseguimos extrair algumas informações. E então a nossa reflexão aqui ela terá como base 3 perguntas. Uma vez que não seja possível eliminar o risco, que medidas de proteção coletiva e individuais, nessa ordem, primeiro as coletivas, depois individuais, podem ser empregadas para proteger os trabalhadores, controlando a severidade das queimaduras, em especial como consequência do arco elétrico? Então, que medidas de proteção coletiva nós podemos utilizar com o objetivo de salvaguardar a integridade física dos trabalhadores que precisam intervir em instalações elétricas energizadas? Que medidas técnicas concernentes ao projeto dos painéis, como por exemplo painéis à prova de arco, relé de proteção com arco parametrizado por luz e corrente, podem ser empregados para evitar ou diminuir a severidade das lesões por queimaduras na ocorrência de um arco elétrico? Então, desde a concepção do projeto, é lógico que isso vai encarecer um pouco o projeto, mas é um investimento em segurança. E aí cabe ao engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, fazer a argumentação para defender esse investimento perante as empresas. Porque o fato da gente diminuir a severidade das lesões quando ocorra o arco elétrico, até evitar, além de preservar a integridade física de um ser humano, nós também vamos gerar economia, porque nós sabemos que todo o processo de acidente de trabalho, com feridos, isso é um processo bastante doloroso, que gera bastante prejuízo, inclusive material, fora aqui o prejuízo humano. Então é necessário defender esse ponto de vista. Projetar um painel contra arco não é simplesmente colocar mais parafusos na porta ou arranjos desse tipo, mas desde a concepção a gente tem lógico que fazer esse tipo de concepção, porque na concepção de um painel protegido contra arco, o arco ocorre dentro dele e ele consegue confinar as forças por conta do arco elétrico e aí da explosão, da expansão do ar, do calor que é muito elevado, da intensidade de corrente
que se eleva muito naquele ponto, a ponto de suas partes não irem para fora e se desprenderem do painel como um todo. Quando a gente pensa num relé de proteção contra arco parametrizado por luz e corrente, a gente aqui também coloca mais um mecanismo de defesa, de prevenção em relação à segurança. Nós já falamos sobre relé de proteção contra arco em outro vídeo. Então, isso também é um investimento bastante importante, além da continuidade da operação. Além disso, a última pergunta que a gente precisa responder é: que procedimentos operacionais podem ser incorporados à postura comportamental prevencionista para evitar acidentes, notadamente lesões por queimaduras em caso de arco elétrico? Nós sabemos que a demanda por produtividade cada vez mais célere e mais alta, ela é comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade capitalista, e a gente sabe que os empregadores, eles se sustentam por lucro, né? Só que a gente precisa aliar um ponto ótimo, em que a gente tenha um lucro ótimo, mas também preserve a integridade física desses trabalhadores. Então, incrementar posturas, condições, equipamentos de segurança, de forma a manter esses trabalhadores protegidos, para que depois do trabalho eles consigam voltar ilesos para casa, sem que isso implique em perdas muito substanciais do processo produtivo. E é lógico que essa postura comportamental passa do empregador diretamente para o empregado. Não raras vezes a gente vê esse relaxamento por conta de até o fato de não se sentir muito à vontade, se sentir meio desconfortável com o uso dos EPIs, embora a gente tenha aí avançado muito em tecnologia, né? A Dupont, por exemplo, não é querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Ela tem luvas, né? Cada vez mais preservando a tatilidade, mais finas, sem perder a proteção. Então, mesmo com esse avançado da tecnologia, é lógico que essas opções são mais caras, mas a gente tem já a tecnologia desenvolvida para resolver esse tipo de problema. Só que nós também precisamos ter uma postura prevencionista, cada um de nós, que executamos o trabalho e que empregamos essas pessoas, né? E isso é cultural. Então, prevenção é algo que a gente vai sempre repetir, todo dia e sempre, até que a gente mude essa cultura, mudando nós junto com ela. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.